Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Não Penses Mais Nisso, o vosso podcast favorito que hoje resolveu vir passear. Estamos muito longe de casa, estamos em Mãe Martins. Mãe Martins é muito bonito, pá. É lindíssimo. Eu confesso que tenho muita dificuldade em estar na linha de Sintra para lá da Maia. Reboleira já me começa a dar comichão, Mãe Martins só passa porque já é quase Sintra. Pois... Mas é quase Sintra, mas não é Mãe Martins. E estamos aqui na barbearia Words, ou melhor, na Barbershop Words. Este ruído que eu ouvi de fundo e agora já não ouvi nada. É o ruído da barbearia, porque estamos de facto aqui em direto da barbearia. Não estamos em direto. Estamos em direto. Estamos ao vivo, mas não estamos em direto. Estamos ao vivo na barbearia, onde vamos a seguir a parar as nossas barbas. O fim não sabem o que é que vai parar. Não sei, eu tenho que saber todos os trabalhos que eles aqui fazem, quais são as zonas corporais já te disse que afetas. Já te disse que aqui não fazem depilação brasileira. Já me assinaram com a cabeça a dizer que talvez. Rapam tudo aqui. Então, convosco, para falar aqui desta temática que é a barba e cabelo, temos o vosso painel do costume com FI, cuja a cor do cabelo é descrita por profissionais como cinzeiro. Isso. Eu perguntei aqui antes de começarmos a gravar. Coisa gira que aconteceu. Há muito tempo que o Judas não dizia uma coisa engraçada. Será que eles te pintam o cabelo aqui, Finório? Pá, posso perguntar, mas surpreenderias as pessoas. Depois a minha tarefa nas festas de Natal, a fazer de Pai Natal, vai ao ar. Ainda falta um bocado. E temos Cruz também, o homem que acha que não devia pagar o custo total de um corte de cabelo. Não é justo. Porque não tem quase nada para... Eu acho que é completamente... faz sentido, é lógico, é só lógico. Eu dou muito menos trabalho que a maioria das pessoas. Tens qualquer coisa de Archie Bunker, exceto a cor. E ele tem os olhos mais bonitos. Tem os olhos mais bonitos. E estou cá eu, Judas, que me apresento sempre no barbeiro, já num nível, digamos, Robinson Crusoe de barba e cabelo. Pensei que era só de tanga. Agora no verão. Também tens um companheiro chamado. Como é que se chama? Era quinta-feira? Sexta-feira? Eu não sabia em que dia da semana que ele tinha aparecido. O Judas tem um companheiro especial à sexta-feira, mas não se chama sexta-feira. Olha, deixa-me só dizer que eu primeiro estou assim um bocadinho intimidado, que isto de gravar fora de portas é muito giro, mas há gente aqui a trabalhar, há gente aqui a ser servido. Eu apetece muito dizer as neiras, mas acho que não devo. Não é apropriado. Há muito tempo que eu não entrava numa barbearia. Onde é que tu cortas o cabelo então? Eu corto num cabeleireiro. Num cabeleireiro? E é uma cabeleireira. É onde vai a tua mãe também? Vou ao cabeleireiro Paula Dias. Olá Paula. Mas é sempre a irmã que me corta o cabelo, a Lourdes, pá, há 20 anos ou coisa que valha. Desgraçada. Tens a certeza que ela quer que saiba que tu cortas já o cabelo? Eu acho que sim. Sim. Achas que é publicidade positiva? Não sei. Tu interrompeste que eu ia dizer coisas mais interessantes do que aquilo que tu disseste agora. Eu também estou muito feliz com o barulho dos secadores e das máquinas de desfazer cabelo e aparar barbas e não sei o quê. O Judas está mais longe de mim, portanto eu ouço muito mal. E estou feliz por isso. Isso é muito bom. Quem já não quero os fones, deixa estar. Quem já conviveu com o Judas sabe que isso é bom, ouvir mal o Judas. Ajuda à convivência. Hã? Ajuda. As melhores conversas com o Judas são em discotecas, onde realmente não se percebe bem aquilo que ele vai dizendo. Tive as conversas mais profundas naqueles intervalos que ele usa para trocar de t-shirt e ser lançado novamente para a pista. Não. Então, Fih, diz-me lá qual é que é o produto milagroso que trazes aqui para aplicar na nossa cabeleireira. Produto milagroso. Olha, eu como já disse, já há muito tempo que não entrava numa barbearia. Eu lembro-me de quando era gaiato.
Estamos a falar século XII, não é? Estamos a falar por alturas da Ainda Segunda não- Guerra Mundial. Onde é que tu te sentavas? Não havia listas telefónicas nessa altura para subir no banco? Boa piada. Não sei, mas eles punham uma coisa qualquer. Mas havia, na Venda Nova havia 2 barbeiros. Um ainda existe. Tónio, grande abraço. Tónio Barbeiro, que é uma grande personagem da Venda Nova. Como todos os barbeiros. E como toda a gente a venda nova. Pois. E havia outro senhor que era noutra zona e eu lembro-me que ele, quando cortava assim a parte de trás aqui do cabelo, assim do pescoço ao para trás, para nos acalmar, quando era a máquina de aparar, ele dizia que era o aviãozinho. Eu acho que se fosse hoje isso era proibido. Porque podia dar assim uma sugestão de coisa. Mas não me lembro já, sinceramente, da última vez que entrei numa barbearia. Portanto, E o esta barbeiro ia por trás de ti com um aviãozinho na mão. Era isso. Era. Queria que brincasses com o aviãozinho dele. Era isso. Está tudo bem? Está tudo. E- Claro, claro. E tu ias sozinho ao barbeiro? Não, eu ia com o meu pai ou com a minha mãe. É bom, é bom. E sempre achei que os barbearias são uns sítios assim com uma mística especial. Assim com uma cena onde velho vira novo, o feio vira bonito. Claro que não se fazem milagres, eu podia fazer aqui uma piada fácil com isso. Mas depois há aqui aquela coisa dos... Hoje, pronto, temos aqui vários que estão à espera e estão todos agarrados ao telemóvel. Já ninguém está a ler o jornal ou a falar de bola. É Mas outro olha- tipo de Mas olha que aqui barbearia. tens não só jornais disponíveis, mas também uma pequena biblioteca. Vá, uma estante com alguns livros para o pessoal Temos se uma entreter. biblioteca? Está ali no canto, uma Não estantezinha. sei se passa a melhor mensagem, que é tipo, vem cá e esperas tanto tempo que tens tempo de ver este romance de 500 páginas. Entretanto, chegaram novos clientes e olharam para nós e o que é que se passa aqui? Mas não desistiram. Mas não desistiram, portanto, devem ser da casa. Mas, portanto, estava eu dizendo coisas interessantes. Que sempre achei que era um lugar místico e sempre achei que havia um lugar de maior destaque do que todos os outros. E eu acho que aqui vocês vão concordar comigo. São as cadeiras. As Sei. cadeiras São das fabulosas, barbearias são uma coisa, desde o apoio para os braços, desde o apoio para a cabeça. Eu acho que antigamente até havia umas que tinham uns rolos que aquilo tinha papel, não era? Sim, Ou estou tenho louco? Pelo menos um suportezinho cá atrás eu Pronto. tenho essa ideia. Estas que temos aqui são muito retro mesmo, Mas são muito novas, não é? loucas. Eu por acaso tenho curiosidade para saber quanto é que custa uma cadeira destas. Tens de perguntar ao Rodrigo se ele faz o display. Rodrigo, quanto é que custa uma cadeira dessas da barbearia? Uma cadeira dessas, quanto é que isso custa? 1500 euros. Se for uma antiga e restaurada, 3000 euros. Eu acho que temos de passar numa lixeira. aí. Queres trocar pelo meu carro? Estou chocado. Isso são objetos caros, naturalmente. Até porque não há barbearias sem cadeiras de barbeiro. Ou será que há? O quê? Com uma barbearia com uma cadeira do IKEA? É o que estava a dizer. Ou tipo um barbeiro, nem te sentas, só para despachar. Eu vou mais longe. Eu tenho assim algumas ideias que eu não sei se são vencedoras ou por outra. Acho que não são, mas eu dou uma certa preguiça para pensar noutras. É o costume. Então. E o que é que eu queria? Queria apresentar algumas sugestões de cadeira. Isto não é que isto seja um problema. Eu também não vou apresentar soluções. Vou apresentar ideias. Ok. É a única coisa que eu às vezes tenho e normalmente são más. Por exemplo, eu vejo aqui, estão aqui várias crianças, algumas a ser atendidas, outras já foram, outras estão à espera. Que giro que era uma cadeira inteiramente feita de legos. Legos? Legos. Por acaso já vi em cadeiras específicas para crianças, tipo sentam como se estivessem num carrinho ou assim para estarem mais sossegados enquanto cortam o cabelo, mas de legs ainda não. Amarradas com fita cola que é para não se mexerem. Mais ou menos isso. Tu já te sentaste em cima de um Lego? Não. Mas conheço gente que sentou e o leg ainda lá está. Lá está onde? No seu interior. Depois, para os desportistas, gostava de sugerir uma cadeira que não é uma cadeira. Era tipo uma bola de pilates. Ok. Ou seja, há ali aquele exercício de equilíbrio. Permite, aliás, todas as sugestões que eu tenho permitem a rotatividade necessária. Sim. Mas não mexes Para- mais para ter uma navalha ao pescoço? Isto é para desportistas, Judas. Portanto, estás O fora. pessoal quer viver no risco, meu? Como é que é? É verdade. E a gente quer viver no risco.
Para os geeks, tenho umas 3 sugestões. Era incrível ter uma cadeira em que eu viesse cortar o cabelo e que fosse a cadeira do Millennium Falcon. E que eu me sentasse. Certeza que isso existe, meu. Aproveito para referir que estamos a gravar hoje no dia May the 4th, o 4 de maio, o dia da força. Quem? Mas não há novo. Judas acabou de se lembrar que deve parabéns a alguém. A cadeira do Capitão Kirk da Enterprise, aquela toda metalizada, assim largueirona. I have the calm. Coisa. Vocês estão a sentir a mesma alegria que eu ou não? A do Kirk? Sim, senhor. É uma cadeira como deve ser. Depois, esta eu acho que o Judas ia adorar, que ainda na secção dos geeks, que era uma cadeira com daquelas para os viciados nos jogos de computadores, com joysticks, com... O que é que essas cadeiras têm? Há umas que têm volantes e não sei o quê, e alavancas de dano, não? Joysticks de cada lado já vi, né? Para jogar aqueles jogos de aviões e o Catan. Bem giro. Acho que sim. Uma barbearia e o espelho tinhas... Em vez de estar a olhar para tu, que começa um geek. A Exato. partir és feio. E escusas de estar a olhar para a tua cara de feio e estar a jogar. Uma cadeira que eu fiquei dividido para que categoria haveria de enquadrar. Mas se calhar dá para os dois, que é uma cadeira para os chungas. Vocês sabem que eu gosto de chungas. Sim. E uma cadeira para os jogadores da bola. Ok. Tendes ideia do que é que eu estou a falar? Para chungas e jogador da bola. Não. São baquês, aquelas cadeiras de ralis Ok. que muitas vezes da Recaro. Cadeira de rally? Chama-se baquê. Eles não vão sentados nos estofos do teu automóvel. Imagino que não. Pronto. Até porque os Judas não têm conduz, automóvel. não tem Pronto. E automóvel. os jogadores, os chungas gostam de quitar automóveis e ter essas coisas, e os jogadores da bola, os bancos suplentes são sempre com esse tipo de... Ok, já estou E, a ver o e que quase todos tem. são chungas, na realidade. Há uma sobreposição. Temos também uma cadeira que eu gostava de ver muito, e nesta altura vemos ali um indivíduo, é uma criança, em que a cadeira rodou completamente e veio exatamente ao encontro daquilo que eu dizia, que é uma cadeira para os artistas musicais, que é uma cadeira do The Voice, em Ok. que tu podias Tira carregar completamente. no botãozinho, no botanito. O Quero corte- ver. Tu nunca vias o teu corte, só no momento em que carregavas Só o no botão final. é que parava. Ouvias aquele. Que estivesse como estivesse, acabou. Saía fumo. E Depois cena. tu decidias. E estava alguém a filmar logo a tua reação, não é? Yeah. Sim, tu Então- depois até podias decidir se querias pagar ou não. Não sei. Olha, rapo tudo. Rapo tudo isto correu mal. Uma cadeira com muito tempo livre ou para presidiários. Por exemplo, eu não sei se vocês vão perceber porque é que eu estou a escolher esta coisa do presidiário, era uma cadeira revestida inteiramente a fósforos queimados. Era uma moda que havia aqui há uns anos. Fósforos queimados? Ah, Sim, sim, senhora. de fazer coisas em Fazer fósforo. coisas com fósforos queimados. Havia? Revestida, havia sim senhora. No meu tempo. Meu Deus. E eu tenho um tio, Quando ainda se usavam fósforos para acender os cigarros, estás a perceber? um tio meu, que é o meu tio Kim, que tinha uma caravela que lhe foi oferecida porque ele na altura fazia visitas aos presidiários e foi-lhe oferecida e estava totalmente revestida por fósforos queimados. Isso marcou-me para a vida toda. Eu passei a achar que os presidiários até eram boas pessoas. Depois assaltaram o carro e não sei o quê e quero que ardam todos. Presidiários No fogo. assaltaram-te o carro. Não, mas eles agora fazem festas. Ou os que assaltaram o carro foram presos. Certo. Para concluir, acho que a cadeira das cadeiras era incrível. Não sei se algum de vocês quer arriscar. Game of Thrones. Exatamente. Era uma cadeira que era, na verdade, um trono, E que era o Iron Throne. Eu acho que era capaz de não dar muito jeito para quem estava a cortar, que aquilo tem muita E aquilo deve ser espada. super desconfortável. Aquilo meu. deve ser um bocadinho Mas já desconfortável. terás navalhas incluídas, né? Com certeza. Tiras Sim, Com bem, é certeza. que tu quase que fazes a barba sozinha, se eles roçares ali a cara. Mas acho que era bem giro. Entrasse numa barbearia, estava lá um trono de ferro, daqueles para cortar o coisa. Era engraçado. E era isto que eu tinha para dizer, Engraçadote. peço desculpa. Era Muito isto. obrigado, Fi. Foi a participação possível. Cruz, então o que é que vais cortar aqui à gente? Pá, não tens muito para cortar, meu. Mas
Eu gostava aqui primeiro de agradecer ao Rodrigo Carvate, que além de ser um barbeiro, é também comediante, um stand-up comedian, e aceitou receber-nos aqui sem saber muito bem o que é que iria acontecer e que má fama isto poderia dar ao seu estabelecimento. Uma prova de fé, no fundo. Coitado. Mas a verdade é que as barbas estão na moda. Ser barbeiro é cool. Porque antes verdade, não era senhor. propriamente uma atividade cool. Não há nenhum barbeiro de agora que não tenha estilo. Os de antigamente, da nova enfim. geração, mas ainda tens alguns do antigamente, não é? Certo, mas do agora são. Não, é verdade. Arranjam-se dress Antigamente code. É uma nova. Antigamente o tradicional chão branco sem nada à volta na parede. Não, aquela palavra dandy tem muito a ver com os barbeiros, ou eu não sei o que é que esse adjetivo tem um significa. bocadinho, mas Os no, dandies são barbudos. a grande questão aqui é que esta nova vaga de barbeiros, talvez o Rodrigo escapa a esta regra, mas eu vou arriscar à mesma, é que uma grande parte dos novos barbeiros são ex-mitras. Ex-chungas. Ex-mitras? Ah. Sim, sim. A sério? O que faz todo o sentido. Sim, por exemplo, até tens um rapper que tem uma barbearia. O Recuba, sim. Portanto, e vais ver em certos bairros Estás como a as falar mal barbearias de rappers? Não, estou a dizer bom. que estou a metê-los na categoria mitra chunga. Por mim, Não, mas se é para falar mal de rappers, por mim podemos à vontade, mas... O Recuba rapava sobre traficar droga, portanto... Pode entrar aqui na categoriazinha do mitra, vá. Ajudas. Eu gosto muito do... Agarra mais no micro como costumas Assim? agarrar nas pirocas que tu... não Isso, exatamente. Peço desculpa, não tenho hábito de pegar em pirocas, vocês estão mais à vontade nisso. Olha, e como estava a dizer, portanto, tem aqui qualquer coisa dos ex-mitras que faz todo o sentido. Porquê? Porque é pessoal que desde cedo utilizava navalhas, não é? O pessoal está habituado É verdade. a mexer com navalhas e utilizá-las na sua atividade profissional. Bonito, gostei Portanto, da é um ponte. salto, Gostei é da um salto ponte. que foi dado. Eu tenho, sinceramente, eu sinto um bocadinho de saudades das barbearias antigas, daquela, quando vais ao fim da tarde e o barbeiro já está com tanto álcool que tu já corres risco de vida, quando a navalha começa ali a acertar a barba na jugular e não sei o quê. Há muito risco envolvido. Pá, mas eu acho que também a nossa vida precisa um bocadinho dessa adrenalina. Sim, sim. Agora, no fundo, o risco que se corre é umas playlists manhosas ou levarmos com um bocadinho de metrosexualidade em cima. O que me lembra de outra coisa que, não sei, vocês às vezes não se sentem desconfortáveis em alguns barbeiros, porque quando estamos sentados, nós estamos muito ao nível de um bocado da genitália. E, pá, Eu tenho que me lembrar de como é que era, porque, eu, como disse, já há muito tempo que não me sento numa cadeira daquelas, mas essa imagem que tu plantaste agora na minha cabeça é desagradável. é não desagradável. Pronto, vou retirá-la de imediato. Peço Sobretudo desculpa. porque há barbeiros muito altos. Pá, mas, portanto, a barba está cool, barbearia é uma cena cool, está na moda, trendy, mas a cena é que nem toda a gente pode beneficiar de uma barbearia. E eu acho que nós temos de aumentar o leque de possíveis alvos de barbearias e melhorar com isso o negócio, porque é para isto que nós trabalhamos, não é? Para ajudar as pessoas. Calma. Porque nós temos a felicidade de ter barbas como deve ser, não é? Barbas bem implantadas, que eram capazes de fazer assim uma perninha no Game of Thrones, mas há uma franja grande de gente. No teu Uma caso, franja não é uma franja, panóplia? Aí não há franja nenhuma, mas desculpa vá. Há uma franja grande de homens que na realidade têm barba de meninos, não é? São pelinhos escassos por ali Um ao pé do queixo. e realmente não fazem muito uso do serviço da barbearia. Mas isto é porque a oferta dos barbeiros não está adequada. O que é que eu sugiro? Desenhos que aproveitem e transformem as falhas na barba em oportunidades. Ok? Imaginem, por exemplo, um tipo que tem um bocado de barba ali na zona da patilha e depois uma pera até bem composta, mas uma falha ali grande. Pá, posso fazer o desenho de um pássaro a sair da árvore, por exemplo, a voar Olha, da olha árvore. que lindo. O quê, pá? Alguém que tenha assim a ligação do bigode à pera mal amanhada, pode-se ali com o jeitinho fazer aquela recriação da Capela Sistina do homem e Deus a tocarem. Ali Deus a passar a sabedoria ao homem. Também bem dito. Estou a imaginar a potencialidade de arte. E claro, também se pode sempre manter o tradicional da barba do trigo mal semeado, não é? E uma planície lentejana. É tudo que um espaço para a criatividade e arte nas caras dos homens, não é? Quando isso é desenho e cabelo, normalmente é símbolos da Nike. Não é? Mas eu acho que podemos inovar, meu. É para isso que nós já estamos. Mas claro, como os dois estava a dizer, há uma outra franja da população que não pode aproveitar os serviços dos barbeiros, que são as mulheres, não é? Porque... Há umas que podiam. As mulheres, na verdade, já vão dando destino aos pelos em estabelecimentos, mas são estabelecimentos errados, não é?
e com material errado, com cera, que deve ser uma estupidez. Isto é só por uma questão de imposição cultural. Nós devemos aproveitar a onda do feminismo. Não é? Eu até já me expressei aqui contra a depilação, vocês lembram-se? Que houve um episódio sobre Eu isso. já disse várias vezes, eu não ouço metade das coisas que tu dizes. Vagamente, sim. Eras Não, contra a não me ativação. lembro. Mas eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser, portanto, ela que venha à barbearia tratar do seu bigode. Acabemos com os preconceitos machistas e quebremos as barreiras impostas da heteronormatividade e deixemos as mulheres estarem onde estão. Vi fazer o buço à navalha. Por que não? Vamos lá ver. A mulher, e porque o buço, porque não mesmo uma barba? Houve um tempo que isso era uma atração de circo. Freak show. Das mulheres barbudas. Ou do Mas acho que Festival já- Eurovisão. Tu cala, tu chegaste a ir a um casting para ir para um freak show, Judas, portanto tu sabes bem do que é que eu estou a falar. A questão é que a barba nas mulheres está associada a características incríveis. Por exemplo, sapiência e poder. As 3 bruxas de Macbeth eram barbudas. Certeza, está no texto. Está no texto, sim. Aquele que ele até diz, o amigo de Macbeth. Vocês até parecem mulheres, mas essas barbas confundem-me. Pouco mais ou Olha, menos. Vês? Aliás, não é por acaso que estão aqui 3 barbeiros a trabalhar, dois deles são mulheres. Mas não lhes vejo barba. Não, Mas são bem parecidas. Sim. Depois, por outro lado, uma questão de saúde. Não é? Quem é que está cheio de saúde hoje em dia? Pessoal do ginásio. Pessoal do ginásio. Mentira, Cheio de eu ando saúde. no ginásio e estou Porque a desenhar. porque não estás a tomar anabolizantes, que são produtos que ajudam também a proliferação de pelos faciais nas senhoras. Mas isso depois não faz, tipo a piroca não Elas funcionar. não têm piroca, meu. Ela já não funciona grande coisa, não tem atividade zero. E depois também está relacionado com o sucesso, não é? A Conchita Wurst ganhou o Festival da Eurovisão porque tinha uma barba. De outra maneira, nunca teria ganho aquilo. Lembram-se Eu disso? de facto não me lembro da música. Austríaca. Ganhou simplesmente porque Mas tinha a uma música barba. era boa, pá. Era? E ele ou ela, aquela coisa, cantava nas horas. E vocês vão dizer, tudo bem, mas isso as mulheres com barba não é muito atraente. Pá, eu vou-vos desmentir com o quê? Com uma notícia do Correio da Manhã, de abril de 2019, As tuas fontes, com, cada vez com melhoram. o seguinte título: Mulher barbuda casa com homem que conheceu no Facebook. temos imagens disso, por Há favor. fotografias, sim, do Correio da Manhã. A mulher aparentemente sofre do síndrome do ovário policístico, que faz com que provoque aumento de peso e excesso de pelo corporal. E casou com... Aliás, vocês os dois sofrem também disso, não? Não, eu fui mordido por um lobisomem quando era miúdo. Ah, Eu era o lobisomem. não, humor. Foi isso que aconteceu aqui agora. Antes que os nossos ouvintes pensem que o que aconteceu aqui agora foi humor. Vagamente. Mas pá, portanto, vocês virem a fotografia, esta fotografia do Correio da Manhã, ela tem uma ligeira barbinha de cabra e parece ter muito peluda. E por acaso o marido é satanista. Agora, são coisas que não devem ter nada a ver. Desculpa, é o quê? Satanista. Portanto, adora, Satanista? Satanista. adora Satã Adora Satã. Que é um o, satânico. É o que estava no jornal, é satanista. e o animal de estimação dele é uma cabra. Satanista é um satânico no Brasil. A esposa não é animal de estimação. É de recriação, claramente. Mas se calhar, se for necessário fazer um sacrifício, não precisa de ir muito longe para arranjar material. Enfim, isto era o que eu queria trazer então. Vamos dar espaço às mulheres também na ainda bem barbearia. que trouxeste. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Pronto, é bom saber que satanistas e mulheres barbudas podem encontrar a felicidade. Olha, mas vocês, antes de dizeres qualquer coisa, Judas, Sim, vocês já costumam ir a barbearias, correto? Sim, senhor. correto. Vocês cortam o cabelo numa barbearia, param a barba numa barbearia? Tudo. Por norma, sim. Mas eu Por até- norma? Quando é que é exceção? Pá, eu não corto muito cabelo nem corto muita barba, mas quando acontece é numa barbearia. Eu confesso até que estou com algum receio porque nós vamos aparar a barba dentro de alguns minutos e este não é o nosso estabelecimento habitual porque é um bocadinho fora de mão e tenho medo das repercussões que possam em termos de ciúmes Tens- do barbeiro habitual. Pode E acontecer. tens medo de ficar um homem bonito? Sim. Isso é uma preocupação que não tenho. Aham. Judas, e Eu. então? Eu estou preocupado também com barbearias e etc. E esteticistas e cabeleireiros no geral, porque eu vejo aí a miudagem toda com cabelos e penteados muito estranhos. Miudaz vai até que idade? Desceram aos 40. Ah, ok. Mete mais 20 anos A que é para o filho juventude. se sentir incluído.
andei com penteados muito estranhos, né? E coisas que antes que eu só via em youtubers, vê-se agora aí um pouco por todo lado, né? Cabelos de cores esquisitas, rapados de lado, carrapitos esquisitos, com barbas pontiagudas e bigodes esquisitos. Toda uma série de cores e formas estranhas de cabelo e barba que me preocupam bastante. E preocupa-me. Alguma coisa que te preocupa na vida, Judas? Isto é que é estranho. Preocupa-me também que o haver ou não algum tipo de controle sobre as pessoas que são responsáveis por estes penteados e estas barbas. Só de uma ordem dos cabeleireiros? Exatamente. Que eu saiba, fui pesquisar, não encontrei nenhuma ordem dos cabeleireiros, esteticistas e barbeiros. Nem há um sindicatozinho, nem nada? Não há um sindicato, não há um código de conduta. E portanto... Não, peraí. Rodrigo, desculpa, Rodrigo. É verdade que não há um sindicato uma ordem dos barbeiros, não há um código de conduta? Está a ver. Então, eu se pegar numa lâmina e abrir um estabelecimento, sou um barbeiro. Não preciso ter formação. É o cliente, claro. Ok. Obviamente. Mas pelo menos uns engano. É um mercado livre. É um mercado livre, estás a perceber? Não há qualquer tipo de controle. Falta aqui uma ordem, um código de conduta. Porque não há nada que impeça hoje o FII chegar aqui e dizer, olha, que faça-me aí um penteado a Donald Trump. Ou faça-me aí... Dê-me um Kim. Ou corte-me o cabelo Faça-me uma mise a Jon Snow. à Manso Pereira. Sabe o que é Manso Pereira? Não. O tipo de EDP. O gajo de EDP renováveis, nunca viste? O Manso Pereira, pesquisa, Google. O que é que ele está a falar? Deixa eu falar sozinho. Não perguntes, deixa de sondar. Aliás, Que é para acabar mais depressa. Neto, peço desculpa. Pereira. Manso Neto, eu te confundi. What the fuck? Mas nunca viste o Manso Neto? Não. Já viste isso? Não quero ver, não mostres, que eu agora depois vou dormir. Manso Neto. Sei Ok, quem é. já sei. Sei. E, pô, Parece uma que saiu daquela série dos Imortais, lembras-te? É um bocadinho. Não há nada que obrigue o barbeiro a perguntar. Desculpa, o senhor bebeu? Desculpa, o senhor está a falar a sério? Alguém está a apontar-lhe uma arma neste momento? Percebe? Eu posso simplesmente, tudo bem, tu dizes, eu corto e está a andar, sais daí. E pior ainda, que é o que me preocupa na miudagem, pode chegar um miúdo de 14 anos, pedir um penteado da Kim Jong-un, né? E sair de lá com o penteado, que não há nada que impeça o barbeiro de fazer aquilo. Não precisa de uma autorização do pai ou da mãe. Percebes? Está tudo dependente da falta de bom senso ou não do próprio barbeiro ou cabeleireiro. Uhum. Ok, portanto, precisamos de uma ordem para que possam ter um código de conduta e possam ser punidos, pá. Não só na carteira, mas também realmente a nível profissional, pá. Portanto, tu queres penalizar um barbeiro que não cumpra determinadas regras de conduta? Exatamente, regras de conduta, tipo, perguntar 2 vezes. Sim, senhor. Opa, um miúdo de 14 anos que diz que quer o cabelo como o ante, né? Tipo, tem que... Então, mas tens a autorização do pai e da mãe? Devidamente assinado? A tua avó sabe que estás aqui? Tipo, estás a perceber? Eu cortava a barba lá num cabeleireiro num barbeiro cabo-verdiano lá na Braca, antes já fechou. Ia lá parar a barba. E iam lá muitos miúdos e muitos brancos, só vi que zomba. Mas lembro-me perfeitamente que uma vez chegaram lá 2 miúdos para cortar o cabelo e o pai deixou-os lá e foi à vida dele. E depois o barbeiro perguntou, olha, como é que era o teu cabelo? E o miúdo começa a dizer que era a apontar para os desenhos que havia lá, que era este desenho aqui à frente e depois uma aquele onda, atrás. E o barbeiro parou e disse, mas o teu pai deixa de fazer isso? Sim. E eu disse, é. E depois espera um bocadinho. E foi lá fora chamar o pai. E disse, foi falar com o encarregado de educação. Não, isto é para cortar. É tudo deito. Tipo, não há cá desenho nenhum. Mas olha que a experiência que eu tive com barbeiros cabo-verdianos na Copa da Moura não foi assim tão... Perguntaram, como é que queres o cabelo? Só cortar um bocadinho. Pegaram na máquina tipo pentum assim no meio da cabeça. Zinga. Portanto, não, tens que ter cuidado no cabelo africano, porque o cabelo deles tem regras diferentes do nosso. O pouco para eles é diferente do pouco para nós. Mas eu concordo com o Judas, apenas em parte. Até porque eu ainda não vos revelei isto, mas eu tenho barbeiro no sangue. Tens barbeiro no sangue? Tenho barbeiro no sangue. O meu avô, pai do meu pai, era true story.
era barbeiro local. Era tipo barbeiro e dentista, como aqueles tempos. Era, fazia tudo nenhum. Era um bocadinho isso. Era o teu avô, estamos a falar do século VIII. Estamos a falar do Portugal absolutamente profundo. O meu pai, que nasceu em 1950, e o meu avô Fernando, era o barbeiro local. Punha uma cadeira no quinteiro, cá fora, na rua, um espelho, um espuma da barba, lá com o pincel e não sei o quê, e fazia dinheiro assim. Só se cortava a barba ao sábado, porque durante a semana toda a gente trabalhava no campo, estavam-se completamente o teu avô, a cagar. provavelmente. Com certeza. O meu avô era caseiro. Então, tipo, ele tinha um trabalho, depois chegava ao fim de semana, ao sábado, punha uma cadeira lá fora Tinha 5 filhos e era se queria. e cortava a barba a toda a gente. Era quem vinha. No sábado. Eu ainda me lembro de ver o meu avô fazer isso. E é bem bonito. E naquela altura, quando iam lá e pediam, olha, depois pode-me pôr o cabelo de azul, com um carrapito em cima. Essa pergunta é estúpida, Judas. Essa pergunta é muito estúpida. Mas pronto, são estas as ideias possíveis. Então vamos às rapidinhas. Rapidinhas da atualidade. Ahá! Rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Eu comecei a ver. Eu normalmente nunca falo na Netflix. Não sei se já repararam. Deixo sempre isso para vocês. Mas já acabaste o ano da morte de Ricardo Reis? Já. Mas, Faltam-me 80 já dolorosas subscreveste páginas. a Netflix, foi isso? Comecei a ver uma série que se calhar alguns de vocês já viram, que é o The Crown. O da Rainha de Da Inglaterra. Rainha, exato. Não Rainha tenho de qualquer Inglaterra. tipo de interesse. Vi os 2 primeiros episódios e é absolutamente incrível. Aquilo está excepcionalmente bem feito. Porquê é que te estás a rir, É Judas? sobre a Rainha de Inglaterra. Sim, mas eu não... Mas são contemporâneos do fim, não sejas assim, pá, tu Tá também. bem. E O quão bem tem, feito pode estar e tudo bem. Mas e a tem o história é a melhor história da Churchill que eu já vi. O John Lithgow. Como Churchill. Como Churchill, e o gajo está incrível. O gajo está... Calhau, é isso? Exatamente, mas ele está maravilhoso. E 2 episódios que eu vi de enfiado e não estava a conseguir parar, e gostei mesmo muito. E é uma coisa que normalmente não me diz muito séries de época, eu não sou muito dado. Até porque isto para ti não é da época. Mas são sempre as mesmas piadas, pá. Os meninos brincam sempre comigo com as mesmas coisas. Quando resulta, porque é que se há de mudar? Claro. Olha, eu mandei vir da internet da internet o segundo volume da morte do Comendador, do Haruki Murakami, e estou muito entusiasmado. Ainda não o li, Gostaste mas do primeiro? gostei bastante. Eu ofereci-te o primeiro. Não apetece não ler foi? mais nada dele. Convence-me, porque eu fui ver a peregrinação do rapaz. Eu ainda não li Não sei esse que- do rapaz sem Ao cor. fim de 100 páginas, eu pus aquilo debaixo de uma cadeira para Também equilibrar. não vi esse. Que puta de seca. Pô, há uns que são um bocadinho mais secantes, mas este não, isto vai, vai mais na onda dos primeiros romances dele. Pá, e eu estou a gostar bastante. Espero ansiosamente que chegue ao meu correio. Houve um filme feito com base num dos livros dele, o ano passado. Estou a ver se o encontro. Mas o que é que eu fui ver esta semana? O Judas tem assim uns espasmos com a voz. Eu Eu acho que fui eu e ver- o Cruz estamos assim meio contidos. Tipo, bom, isto é um local de trabalho, as pessoas estão à local de espera, trabalho, não sei o mas, quê. O Judas tem uns espasmos com a voz que. Espasmos. Então, eu tive muitos espasmos porque fui ver o Avengers Endgame. Epá, como filme é difícil de categorizar. E só agora é que o Judas está a falar decentemente para o microfone. É preciso chegar aos Vingadores para a coisa acontecer. Incrível. O quê? Nada, Judas. Mas isso é a história da vida do Judas. É a história da vida. Portanto, o que é que eu posso dizer que não se foi visto? Que é muito confuso, que é visualmente muito bom a certas alturas, muito confuso visualmente a certas alturas, e que, epá, se vão ver, não esperem um grande filme, não esperem a nível de história uma coisa tão bom como o Infinity War, mas é uma conclusão e, portanto, é um acontecimento, merece ser visto para quem aprecia e quem viu os outros filmes todos. E estamos neste momento a ser interrompidos porque o Cruz vai cortar a barba. E Até portanto para a semana, terminamos o caros episódio ouvintes. aqui. E tem que terminar assim. Quando nos virem, o Cruz já não tem barba, vai cortar toda, pelo que eu ouvi dizer. E não pensei mais nisso. E não pensei mais nisso. Foi um prazer estar aqui.